Ai, meu Deus, recording in progress. Eu vou explicar um pouquinho como que vai funcionar o workshop no geral, né? E vai ser basicamente assim. A gente tem 3 professores, eu, o Ferrer e o Scheles. E eu vou falar com vocês sobre o antes, certo? A gente vai trabalhar todos esses processos mentais que envolvem a criação de alguém, um ser, né, visual, porque quando a gente trabalha isso, a gente facilita muito o resto, certo? Então, e depois disso, a gente vai criar aqui, eu vou dar, né, usando o processo que eu passei para vocês, 3 opções de personagem que vocês vão escolher, e ele vai ser elaborado pelo Ferrer, que é o nosso professor de design de personagem, e depois a gente vai fazer uma ilustração dele, de alguma cena aí, da história dele, com o Scheles, que é o nosso professor de ilustração, beleza? Então, fiquem de olho na enquete que vai ter nas próximas aulas para vocês terem acesso a esse conteúdo completo, né? A todo esse processo aí de fazer alguém acontecer. Então, o que que eu notei assim quando eu criava, né, personagens e que eu noto com os meus alunos, né? A gente pega e pensa, vou fazer um personagem. E aí a gente pensa assim, vou fazer uma bruxa, um cavaleiro, um elfo. Nomes assim bem crus, né? E a gente vai lá, pesquisa 78 imagens de referência no Pinterest, gasta horas em explorações, fazendo 57 mil versões, né, desse personagem. E o que acontece é que, na maioria das vezes, a gente gasta todo esse tempo, todo esse esforço, e a gente não gera um resultado que a gente considera interessante, nada que, de fato, clique conosco, certo? Então, isso é um problema bastante recorrente, eu já passei muito por isso. E eu acho que antes da gente pensar assim em criar personagens, vou ser um character designer, é legal a gente analisar algumas coisas. Então, por exemplo, por que que você gosta dos personagens que você gosta? Você gosta de um personagem só porque ele é um cavaleiro? Ou só porque ela é uma bruxa? Ou só porque ele é um elfo? Eu acho que não. Um personagem, ele te marca, ele te envolve num grupo de fãs, ele te faz escrever fanfic só por causa dessas características. Não, né? No meu caso, pelo menos, todos os personagens que eu amei na vida e me marcaram, né? E eu sou fã, eles receberam a minha atenção por causa da personalidade deles, por causa da jornada deles, da forma que eles escolhiam mastigar e interpretar o cenário que eles existem, né? Então, como artista, a gente sabe que o design, ele é um fator importantíssimo, mas é muito difícil a gente chegar numa solução visual interessante para um personagem se você só pensa nas soluções visuais. É meio contraditório, isso é ridículo, na real, mas assim, depois que você começa a pensar, faz sentido. O seu visual ser efetivo, você precisa ter, né, esse trabalho mental antes. Então, você. Ai, peraí. Você precisa se perguntar quem é essa pessoa? Qual que é o lugar dela na história, no mundo? Qual que é a jornada dela? Quais que são as manias, os traços de personalidade? Ou qual que é o signo, o MBTI, a paleta de cor, a carta de tarô, o Deus regente? Numa escola de 1 a 9, desse meme aqui de ovelha, quem que ela é? Sabe, é necessário a gente se envolver com esse processo de criação e tratar esses personagens não como um monte de coisas visuais que a gente vai empilhando, e sim como alguém. E as pessoas, elas se
elas amam se ver nas coisas, elas amam se identificar com algo. Toda a nossa sociedade é construída em cima disso. Elas criam tribos, grupos que se reúnem para conversarem de uma forma estética parecida, que se expressam nas roupas, que categorizam, às vezes, essas coisas até em estereótipos. Elas criam comunidades em volta disso. E, no entanto, como eu falei, o que acontece é que várias vezes a gente vai criar alguém e a gente não pensa nisso, né? A gente é cru, a gente acaba sendo superficial. Às vezes, a gente até usa métodos e processos que são conhecidos, reverenciados por artistas, mas como a gente faz aquilo ali sem intenção, o nosso resultado ele fica técnico, ele tem uma excelência técnica, mas ele não tem um negócio que eu acho muito importante, que eu sempre falo, eu sempre uso essa expressão, que é alguém tá lá dando scroll no Instagram, e aí ele para o scroll para ver a sua arte com atenção. E eu acho que esse temperinho, esse tchan, essa coisa, o segredo dela está justamente nessa parte psicológica até, de como criar algo, né? Então, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu detesto ficar explorando horas um negócio, porque eu acabo me enjoando daquilo, certo? Então, eu busco por tudo que possa me fornecer cliques no cérebro que vão me render ideias visuais que vão de fato contribuir para chegar onde eu quero com aquilo ali, certo? A gente tem que manter na nossa mente, e parece até um pouco repetitivo, né? Eu falar isso várias vezes, mas é que é algo que todo mundo esquece, eu esqueço. A parte visual de um projeto, ela vem para estabelecer e contribuir com a parte mental e filosófica dele. Então, ela não existe num vácuo. E quando a gente só pensa na segunda etapa, a gente termina com projetos que não estão conseguindo expressar o que a gente quer, certo? Então, como é que eu faço, né, para me dar esses cliques que são bem, quais são os processos, né, que eu uso para gerar isso? Eu tenho 3 processos que eu vou repassar para vocês. Eu vou pedir de coração que vocês não fiquem atrelados a eles e tratem isso como uma regra, tá? Porque às vezes o processo ele vem para te ajudar, não para ser uma prisão. Ele vem para, sabe, fazer o bagulho fluir. Ele não é um negócio que você tem que seguir à risca. Cada projeto vai usufruir de porcentagens diferentes dos processos que existem por aí para fazer arte, certo? Então vamos tentar usar essas coisas com sabedoria para ajudar a gente e não criar mais uma regra aí mental que vai fazer a gente sofrer aí no processo de desenhar. Esses processos são 3, né? Que é a teia de assimilação, a jornada pessoal e o que eu chamo de relação com o mundo. E agora eu vou explicar eles, dando alguns exemplos aqui, né? E depois a gente vai criar as opções de personagem usando eles, beleza? A primeira é a teia de assimilação, que eu chamo assim porque eu acho que a gente pegar uma palavra e dela tirar outra palavra, e dela tirar outra, num loop, até que isso nos renda coisas visuais, respostas visuais para o que a gente quer. Então, ao invés de eu pensar num cavaleiro, ponto, pá, cavaleiro, ou ainda um cavaleiro medieval, que também é um negócio muito amplo e não me responde nada sobre aquele personagem, eu vou pensar num cavaleiro orgulhoso. E o que me remete à palavra orgulhoso? Eu acho que isso é importante, o processo de teia de assimilação é importante, porque ele vai lidar com a sua bagagem. E o que que você acha das palavras? Tem gente que vai ter uma visão de orgulhoso totalmente diferente da minha. E é aí que entra a riqueza do negócio. Só você tem acesso às visões que você tem. Só você sabe o que você acha das palavras e das coisas. Só você tem o poder de representar isso. É aí que vem a parte da sua arte se tornar única, porque ela é a sua visão de mundo e só você tem ela, mais ninguém. Então, isso, isso é um fardo, mas também é um negócio que dá para a gente saber explorar.
Então, um cavaleiro orgulhoso, para mim, uma pessoa orgulhosa, eu penso ela assim, bem longa, reta, assim, as bochechas coradas, sabe? Aquele negócio que bastante vida. O cara é orgulhoso, meu. Eu sinto que ele tá vivendo bem. Ela tem confiança, ela tem aqueles, sabe, aquele negócio meio de mármore, aquele nariz maxilar bem pontudaço. Então, eu penso muito em tons dourados, em opulência, opulância, aquela coisa meio chique, sabe? Excêntrico até. Então, pensa assim, eu já consigo pensar num cavaleiro com essas características, certo? Um personagem que tem essas cores. Então, talvez alguém inseguro, para mim, tem muito a ver com a adolescência, com espinha, com tampar os olhos com cabelo, porque eu, pelo menos, fiz bastante isso na minha adolescência, assim, nas fases, né? Todo mundo teve, não tem como. Eu penso alguém assim com uma espécie de casco, talvez aí entra até um motif para uma armadura, né? Eu penso em posição fetal, então aquela coisa meio corcunda. Eu penso numa falta de cor ou em tons bem azulados, né? Aquela coisa blues, tristeza, blue, a gente assimila muito, né? É algo forte na nossa cultura. É claro que isso vai mudar dependendo da cultura que você estiver trabalhando, dependendo de onde você nasceu. Tem lugar que acha que preto é uma cor sagrada, tem lugar que acha que preto é algo que remete a algo mais, né? É, escuridão, um negócio um pouco diferente. A mesma coisa com um tom tipo branco, amarelo. Cada lugar vai ter a sua síntese ali do que aquilo ali significa, né? Então, outra opção seria um cara protetor, um cavaleiro protetor. Então, eu penso em algo feral. Para mim, alguém que é protetor, essa pessoa ela é emocional, certo? Ela, tipo, você precisa ser uma pessoa assim, emocional para você querer proteger alguém, né? Para você se importar com os outros. Ela tem mãos enormes, porque braço, mão são sinônimos de proteção, me remetem à proteção. A mim, Ellen. Eu penso muito em símbolos como São Jorge, como coruja, por estar sempre atenta, sempre ligada. Me lembra a cores tipo vinho, vermelho, algo até angelical, aquela coisa meio anjo da guarda, amuletos, talismãs, guias, anéis, são elementos visuais que a gente pode atribuir a esse personagem, certo? Então, a teia de assimilação, você pega uma palavra e vai jogando outra, e outra, e outra, e outra. Você pega uma letra de uma música, uma poesia, até uma cena de um filme, não sei. São muitas coisas que podem trazer inspiração para a gente que não são desenhos que a gente acha por aí, certo? Você pode criar, expressar sensações de uma forma muito diversa. E às vezes a gente aqui no mundo digital, a gente acaba, né, se limitando, certo? Então essa aqui é a teia que eu gosto, eu sempre uso bastante para criar qualquer coisa, que é a forma mais fácil e rápida que eu acho de achar alguma coisa visual para eu trabalhar, certo? Depois disso, para mim vem, meu Deus, acho que tem alguém que ser mutado aí. Obrigada, gente. Depois disso, tem a jornada pessoal, certo? O que é isso? Todo mundo passa o tempo inteiro por jornadas. Você tem interesse por arte, querer trabalhar com isso, é uma jornada. Você dedicar o seu tempo ao conhecimento de alguma coisa é uma jornada. Você amadurecer, envelhecer, se apaixonar, lidar com perda, dor, tudo são jornadas, né? Então, um personagem, ele vai ter a jornada dele, não importa como. Mesmo que você faça ele num fundo branco, ele está passando por alguma coisa, certo? As pessoas que você conhece, elas estão o tempo inteiro passando por jornadas. E às vezes, no cotidiano, a gente não percebe e esquece o poder narrativo desses processos psicológicos, certo? Então, entender e identificar eles é necessário, porque você muda o tempo todo, e isso, na maioria das vezes, está atrelado a processos da sua vida, sabe?
Então, você corta a franja e pinta o cabelo, porque você surtou. Eu já fiz isso várias vezes, de cortar a minha franja e ficar parecendo um Spock, porque eu tava triste. Você vai e decide praticar esporte, porque, sei lá, você levou um pé na bunda, você começa a se sentir mais confiante, usa mais cor, você tá tristonho, você usa menos cor, você troca calça por saia. Então, essas decisões minúsculas, né, que são representações visuais das nossas mudanças durante a vida, são coisas que a gente pode usar dentro da nossa arte também, né? Então, como eu trabalho com imagens sequenciais, eu busco incluir essa mudança no meu trabalho de alguma forma. Peraí, só deixa eu beber um golinho da água. Por exemplo, né? Nesse projeto aqui, o Tosca, tinha um artefato mágico que era essa coroa que ensinava essa menina algumas coisas e moldava ela, né? Então, conforme vai passando as imagens, a coroa vai crescendo, certo? Para mostrar essa mudança. Fica até um bagulho meio exagerado, assim, a coroa pá, enorme, mas eu fiz isso de propósito, para passar esse êxtase, né? E nesse outro projeto, o Anlage, a mesma coisa. Essa personagem ela vai gradualmente perdendo forma, né? Essa personagem, como eu falei, ela vai se tornando parte do cenário, porque a jornada dela é ela aceitar aquele lugar que ela tá. E quando ela aceita, ela vira aquilo ali, né? Então, eu escolhi até itens como o cabelo longo dela e outras coisas que me ajudassem a passar, criar essas transições de uma forma que parecesse efetivo para mim, né? Então, voltando para o cavaleiro, talvez ele esteja começando a treinar. Então, ele não tem uma armadura enorme e cheia de arabescos, e ele vai gradualmente adicionando coisas nela. Ou talvez ele seja inseguro e, como eu falei, por isso ele seja monocromático. Mas conforme ele vai ganhando confiança, ele vai ganhando cor também. Ou sei lá, ele usa uma armadura que cobre ele inteiro e aí ele vai, né, diminuindo um pouco essa cobertura aí. O cara que a gente comentou que poderia ser o cara protetor, talvez proteger os outros cause um desgaste enorme nele, visualmente falando. Porque, afinal de contas, é um fardo emocional também grande, né? Tem uma responsabilidade dessa. Às vezes a jornada dele é exigir que ele entenda que ninguém resolve tudo sozinho, entende? São várias possibilidades que a gente pode aplicar dentro dos personagens, processos pequenos ali, processos que inclusive estão presentes na nossa própria vida, né? Ensinamentos que a gente ganha conforme vai vivendo, a gente pode botar lá no nosso elfo, sabe? Eu acho que a gente ganha muito se a gente consegue ter essa sensibilidade e fazer isso. E o último, como eu falei, é a relação com o mundo, né? Novamente, eu trabalho com ilustrações estáticas, eu não faço animação, nem nada do tipo. Então, para mim, é importante entender como o personagem vai aparecer naquele ambiente, certo? Então, por exemplo, em Tosca, que é esse aqui, o coloridinho, era importante para mim que a personagem representasse a cultura do mito que eu queria passar. E que ela visse que todos esses bagulhos que aparecem em volta dela são parte dela, são parte da cultura dela, certo? Então, eles compartilham a mesma paleta de cores. Porque eles são a mesma coisa, mesmo que ela esteja assustada ali com eles. Eles vêm do mesmo saco de farinha, certo? Do mesmo molde. Ela vive ali naquela cultura, aquela cultura molda ela. Óbvio, não é uma limitação, mas eles compartilham isso, as cores. Já no Anlage, eu queria que o personagem fosse a única coisa humana e reconhecível daquele universo ali, mas que ela ainda fizesse parte daquilo. Então, ela sempre vem rasgando a imagem com um contraste enorme. Ela está sempre no centro, porque ela chama a atenção daquele lugar, mas ela também é importante dentro daquele lugar. Eu não sei
se todo mundo já viu esse projeto, mas a ideia é uma menina que entra na mente dela, né? Então, a sua mente faz parte de você e, bem, por isso que eu quis trazer essa dinâmica, né? Então, eu queria que ela saísse cortando para mostrar a estranheza, mas eu também queria deixar claro que ela tem um pé ali. Então, ela, né, o vestido dela, se vocês forem olhar as outras imagens, está sempre se mesclando com o cenário. E isso é tudo pensado, né? Eu fiz a personagem com um vestido e um cabelo enorme, que eu pudesse criar shapes muito loucos, para eu criar essa sensação durante as minhas ilustrações. O design dela foi todo pensado no que ela viria ser, né? Então, talvez, se você tem, vamos supor, um cavaleiro orgulhoso, esse orgulho destaque ele do resto dos personagens. Então, ele é bem pontudo, longo, quadrado, e o resto das coisas, do mundo, das pessoas, são mais redondas. Às vezes, ele brilha demais comparado com o resto do cenário, que é opaco, para mostrar, né, o cara, aquele orgulho dele. Talvez esse mesmo contraste possa vir para a gente trabalhar em segurança, né, um contraste de shape. Então, a mesma coisa com o cara inseguro. Todo mundo é de um shape e ele é um shape mais, né? Todo mundo em cima e ele lá, aquela coisa curvada. Gera um contraste isso. Ou, por exemplo, o protetor, ele pode ter shapes similares ao que existem no cenário, só que numa proporção diferente, maior, menor, porque afinal de contas, quando você protege algo, você dá uma parte de você para aquilo, certo? Então, mesmo que você não vá fazer um cenário propriamente dito, é legal a gente pensar assim nesses contrastes para o seu personagem não acabar sendo um negócio flutuante num fundo branco sem propósito nenhum, certo? Isso vai mudar até como as pessoas consomem ele. É muito mais interessante consumir, ver uma imagem, um desenho de um personagem que passa um pouquinho disso do que o cara que só foi feito ali sem ser pensado, beleza? Dá para perceber isso. Depois que você começa a analisar, você cria uma sensibilidade onde você percebe o que foi pensado e o que não foi pensado, certo? Então, outra coisa que eu, pelo menos, considero relação com o mundo, falando aí, né, mais de trabalho, é até o produto que esse personagem vai virar. Então, é um produto feito para crianças? É para um jogo? É para que isso, né? Ele é para uma animação? Isso vai ditar o design dele também, de certa forma. Então, na Skill, por exemplo, a gente sempre escolhe um produto para os alunos fazerem nos projetos que cada curso tem. No início, eles sentem medo, eles acham que isso é uma limitação, o povo fica doido lá mudando. Ah, eu vou fazer concept, ah, eu vou fazer design de personagem, ah, eu vou fazer uma cara. Eles ficam enlouquecidos, escolhendo 50 mil coisas, porque não conseguem decidir. Mas essa decisão é também uma forma de te fazer dar uma direção produtiva para as coisas que você faz. Então, às vezes, não é sempre o caso, você não está afim de pensar tanto assim no personagem, mas é legal pensar, ah, esse cara iria para um livro para crianças? Ou será que esse cara apareceria numa animação? Porque se ele aparecer numa animação, ele não vai, talvez, poder ter todos esses brega da época que eu botei nele, entendeu? É saudável a gente também ter essa sensibilidade na hora de criar ele, e isso acaba, mesmo que você não tenha uma profissão agora, quando você pensa isso, te ajuda a entender as necessidades de cada área. E isso vai te ajudar a até pensar se você quer aquela área mesmo, sabe? Às vezes você não quer fazer um cara para uma animação. Você não quer as limitações que isso exige. Ou você não quer fazer um bagulho para criança. E você só vai descobrir se você gosta disso ou não se você começar a delimitar o que você vai fazer. Do contrário, fica difícil a gente entender se aquilo ali é insuportável de fazer ou não, certo? Então, como eu falei, são esses os nossos três processos, certo? Peraí que eu vou beber uma aguinha novamente.
Então, o tema do nosso workshop, a gente vai criar um domador de dragões, certo? E a minha proposta aqui é justamente guiar como elaborar esse cara, sabe? Como a gente pode extrair várias opções na mesma ideia. Tipo, pá, domador de dragões. Vai vir provavelmente uma ideia para você, certo? Talvez você lembre de Game of Thrones. Ou, sei lá, Pokémon. Mas dá pra gente puxar o cérebro para extrair mais, assim, e gerar uns bagulhos talvez mais diferentes, certo? E a gente vai tentar fazer isso agora, nesse exato momento. Se eu conseguir mover meu PDF. Então, vamos para possibilidade, né? Domador de dragões. Não vou abrir o Pinterest. Eu não vou ver imagem nenhuma. Eu vou só parar e pensar. Domador. Domar é, sei lá, controle, né? Controle de algo. Domar também é conhecimento de uma coisa, certo? Eu acho que domar também tem a ver com dominar. Eu acho, para mim, domador também tem a ver com saber negociar, né? Saber lidar com aquilo ali. Você, né? Consegue domar aquela situação. Nem sempre domador é o cara que tem, o meu dragão aqui de pet. Ou o meu bagulho. É uma palavra ampla, correto? E dá para criar vários domadores. Só pensando nessas palavrinhas aí que eu falei. São vários caras diferentes, correto? Então, a gente pode pensar em dragões. Novamente, a gente, tá, dragão. Gente, eu tava fazendo a pesquisa para esse workshop e, assim, eu fui procurar, dragão no Google. Aí tava, não sei por que o Google tava ali no Google, qual é o maior dragão do mundo? Aí tava lá um dragão lá de Game of Thrones. Eu achei isso tão cru, tão superficial. Meu, eu poderia fazer um TED Talk só sobre dragões, porque dragões são basicamente répteis, certo? Serpentes. Meu, toda mitologia que eu já vi na minha vida, a Bíblia, e as várias variações dela, hinduísmo, várias mitologias aqui indígenas, né, entendeu? Todas têm uma serpente, ou duas, ou várias. O dragão, dependendo da região que você vai, o dragão, a cobra, a serpente, ela pode ser algo ruim, algo maligno, algo ganancioso, algo, né, que vem aí para gerar medo, que é o caso, eu acho, dos dragões assim que a gente convive assim, o dragão mais europeu, certo? Mas em várias outras, a serpente, o dragão, ela tem a ver com conhecimento, com a origem da criação de tudo. É uma ligação muito forte, muito profunda. Você consegue dedicar alguns anos da sua vida, eu acho, a esse assunto específico, sabe? Dragões. Eu acho que a gente tem uma visão muito limitada do que é um dragão e que a gente pode explorar um pouco mais isso e ver os dragões fora da cultura pop, ver os dragões que os humanos criaram por aí em vários lugares do mundo, porque todo lugar do mundo tem uma cultura que tem lá o dragão daquele lugar. Então, é por isso que eu sempre falo para as pessoas, para os artistas, e eu bato muito nessa tecla. Estudem os mitos. Os mitos são tradições orais que sobreviveram ao teste do tempo e que moldam inúmeras coisas da nossa sociedade. Dentro do mito está encompassado milhões de anos de humanos tentando explicar o mundo. Então, aprender os mitos, os seus simbolismos, as suas estruturas, é ir na fonte do encantamento com o mundo e o universo. É isso, gente. É literalmente, para mim, aí na fonte da própria arte.
que é você ver uma coisa ali e você triturar aquilo ali no seu cérebro e você criar outra porque você se encantou com aquilo de alguma forma ou porque você teve repulsa daquilo ali, correto? Então, usem os mitos, estudem as mitologias e não só a versão estética que a gente tem delas. Se você curte os vikings, vai atrás dos vikings, leia o que eles estavam falando, o que eles estavam fazendo, os símbolos deles. Não fica se contente com a sua visão de viking da sua cabeça. Que a gente tem, né? A visão do viking, que a mídia cria pra gente. A gente tem a visão de medieval, que também é aquela estética medieval que, meu, se você for ver o que era medieval, era muito mais colorido, muito diferente, muito mais cômico até do que a gente está acostumado. Então, vamos, como artistas, é o nosso dever ser mais profundo, tá? Em relação ao mundo. Não tem como a gente criar mundos, criar pessoas, se a gente não tem interesse pelo mundo que a gente vive, as pessoas que vivem aqui, as culturas que existem aqui, certo? Eu acho impossível. É a minha opinião sobre o assunto. Então, fica essa dica aí, e principalmente se você curte dragões, aí tá um prato cheio, porque, nossa senhora, o bicho que os humanos gostam de falar sobre. Então, a gente viu que tem várias possibilidades, certo? Então, eu pensei aqui em três domadores. Um domador que quer ajuda de um dragão, porque você tem que domar o conhecimento sobre aquele ser para você saber a importância dele. Um domador de dragões que quer impedir um dragão, porque você precisa domar uma criatura para você poder derrotar ela. E um domador de dragões que quer compreender um dragão, porque você tem que domar os costumes e trejeitos de um ser para você entender os motivos dele, certo? Então, para mim, acho que a domadora acabou tendo muito a ver com conhecimento e menos com dominar, né? Mas é a minha visão, a minha bagagem do assunto. E cada pessoa vai ter uma visão dessa palavra específica e de todas as outras que existem, certo? Deixa eu beber uma aguinha. Ui, ui, meu Deus, estou selecionando tudo. Aí. Então, a gente pensou em três domadores. O cara que quer ajudar, o cara que quer tá puto com o dragão, cansou, quer destruir aquele dragão, e o cara que tá tentando convencer o dragão no negócio, certo? E aí, eu propus, pensando nisso, nessas possibilidades, e usando toda a bagagem que eu tenho, Ellen, eu propus três caras, três dragões, né? Fora os caras. O primeiro dragão, eu pensei numa serpente mágica e amazônica. Essa lenda existe, né? Da Boiúna, que é essa serpente que vive embaixo de Belém, no Pará. Em teoria, é uma cobra enorme que está adormecida lá em Belém, e ela é responsável por vários rios ali da bacia amazônica e principalmente pelos igarapés, que são muito essenciais para a sobrevivência da floresta, certo? Da fauna, da flora, e que são ameaçados. É no ato da boiúna caminhar pela bacia que ela deixa os igarapés para a gente ir lá destruir, né? Mas, enfim. Então, nosso primeiro dragão. O segundo dragão vai ser, na real, pensando bem, eu troquei a ordem, então eu vou falar do terceiro aí como se fosse o segundo. O segundo dragão vai ser um ser serpente, que é responsável pelas secas. Ele controla o tempo e ele é chamado de Naga. Eu me inspirei muito nos conceitos ali do sul, da Ásia, Índia, Paquistão, Tailândia. Esse cara, ele é contatado através do som. E ele tá meio puto com a humanidade, certo? E ele resolveu tacar a seca em tudo, tudo. Ele falou, meu, acabou pra vocês, cansei. Tchau, não tem mais chuva, secou.
E bem, ele é contatado só pelo som, a gente vai ver se o nosso domador consegue falar com ele. E o terceiro é um réptil alado, que é o coca, que esse inclusive é bem famoso. É um nome que eu tirei esses nomes, né, das pesquisas e tal, mas daria para usar outros, é que eu acho que fica mais fácil. Que ocupa e exerce poder sobre um lugar de uma forma cruel, maligna, gananciosa, um pouco mais clássico daquele dragão malvadão que a gente está acostumado, certo? Então, pensamos aí 3 caras domadores, 3 dragões diferentes. São 3 opções. E eu pensei nisso literalmente sem entrar no Google, pelo ato de ir assimilando, criando várias. Óbvio, gente, que eu usei, né, parte da bagagem que eu tenho, de informações que eu tenho. Eu sou uma pessoa que eu gosto de consumir bastante lendas e tal, por isso que tem essa pegada. Mas outra pessoa que gosta de consumir outras coisas teria outras soluções. E essa é a magia do bagulho. É por isso que todo mundo pode sair desenhando aí, feliz, livre, leve, solto, porque você sempre vai ter um espaço. Você está sempre mostrando, a partir do momento que você mostra a sua visão, que só você tem acesso, o seu desenho automaticamente ele é único. Você só tem que forçar isso, explorar isso ao máximo e botar sempre a sua visão, a sua intenção nas coisas, certo? E a relação com o mundo. Então, assim, como é que eu penso no mundo, né? No mundo, em tudo. Eu gosto de fazer mood boards. Eu amo fazer mood board, gente. Assim, antes de eu desenhar, eu já fazia mood boards. Eu sou uma fanfiqueira criada no Tumblr, que ficava o dia inteiro lá reblogando mood boards diferentes de estéticas. E o que que acontecia? Aqui minha história, minha vida aí pra vocês. Eu jogava Dragon Age, eu não desenhava, eu jogava Dragon Age. E eu amava minha boneca do Dragon Age. Nossa, eu era obcecada por aquela boneca. Eu acho que eu amei essa boneca mais do que muita gente da minha vida, inclusive, viu? Aquela boneca, tudo pra mim. Mas eu não sabia desenhar. Várias pessoas no Tumblr não sabiam desenhar. E o que que a gente fazia para imaginar, fermentar essas ideias? A gente criava um mood board. E o mood board, ele não é você criar uma referência. Não é você sair pegando referência de roupa ou referência de sei lá, ai, cinto, ai, a bolsa que o cara vai usar, deixa eu pegar a referência aqui, ai, deixa eu fazer o 3D do ângulo da mão dele. Não tem nada a ver com isso. O mood board, ele vem para você com várias imagens aleatórias, você passar um feeling, um mood, literalmente. Eu nem sei se existe essa palavra, se existe alguma coisa em português e olha que eu não sou fã de ficar usando inglês assim no vocabulário, mas nem sei se existe uma palavra em português para isso. E aí o que as pessoas faziam que não sabiam desenhar? Ah, eu vou imaginar minha personagem, ela é essa vibe aqui, então sei lá, ela é albina, e pá, já mete um pombo holográfico aqui, pá. Você entende que daria para você fazer um desenho se inspirando nisso aqui? Apenas. Porque isso aqui dá uma direção visual pro seu desenho, pro seu projeto, pro que for. Olhando esse aqui do meio, né, dessa menina ruiva, eu consigo imaginar uma personagem ruiva que toca alaúde, que, sei lá, usa arco, certo? Eu consigo imaginar, às vezes, um mundo todo baseado, uma vegetação toda inspirada nesses tons de verde. E nesse aqui também. E o que eu acho mais legal do moodboard é que ele pode usar todo tipo de imagem. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, nesse douradinho aqui, ó, eu não sei o que que é. Deve ser aquelas bombas de banheira lá de TikTok, que você joga na banheira, pá, sai glitter, sai tudo, faz uma onda muito louca. Mas vocês percebem que tem um atributo visual aí interessante, que você consegue tirar algo dessa textura, dessas cores, desse glitterzinho super específico nessa água. Essa junção toda cria um manual visual para você, certo? Então, como eu falei, muita gente, eu falo moodboard, a pessoa fica, ai, não, eu fazia moodboard na aula de design gráfico, eu desenhava e não dava certo. E voltem a tentar usar o moodboard, porque ele vai te dar alguns elementos que é muito difícil de você chegar sozinho, sabe? Ele vai te dar shapes, cores,
ele vai te ajudar a decidir quais referências têm a ver com o que você quer fazer, para você não perder tempo criando possibilidades que são distantes da ideia que clicou na sua mente. Porque outro fator que eu acho muito importante, a gente como artista, é acreditar naquilo que clica na nossa mente. Aquela ideia tá te chamando, sabe? Que você está obcecado, compra aquilo ali e faça aquilo ali. Óbvio, né? Principalmente se a gente for tratar de projetos pessoais. Que projetos para o seu portfólio, projetos que você vai fazer para tratar, pegar clientes que vão querer que você faça coisas parecidas com o seu portfólio, né? Então, você quer trabalhar com aquilo que você gosta de fazer, você faz portfólio para aquilo que você gosta. Então, busque criar imagens baseadas no que te clica e não no que você acha que é certo fazer, porque existe uma diferença enorme. E se ficar feio no final e ficar um lixo, tudo bem, você pelo menos usou essa ideia da sua mente, certo? E eu juro para vocês, eu prometo que se vocês começarem a dar mais atenção porque que a sua mente está curtindo ali no processo, vai ficar mais fácil de fazer arte, vai ficar mais gostoso e vai ficar mais bonito. Porque você vai estar gradualmente aplicando as coisas que você gosta de fazer. E o seu estilo é literalmente isso. É o que você gosta de fazer e o que você não gosta e está evitando. É isso que vai formular a sua arte. Então, quanto mais você der atenção para essas coisas, mais você, a sua arte vai ser, certo? Então, eu vou criar uns mood boards parecidos com esses aqui que eu mostrei para vocês, que eu peguei no Tumblr. Desses personagens, desses domadores aí que a gente pensou a partir de pensar uma jornada, de pensar, né, uma assimilação de palavras para eles. Aí eu vou criar 3 opções do Kaba e vocês vão votar na enquete que a Kes vai fazer, certo? E aí amanhã o Ferrer vai elaborar esse personagem como um concept artist de personagem faria. Porque eu sou a pessoa mais da história mesmo, tá, gente? Eu gosto dessa parte aí de ficar maluca na mentalidade. Pra ficar explorando lá, não contem comigo pra nada, tá? Então, vamos lá. Eu fiz o mood board já, porque eu acho que vai ficar mais clean. Eu sou meio mexendo no zoom, sabe? Dando alt tab, ia ficar mó auê, trava o PC, abrir o Photoshop, fecha. Então eu fiz e eu vou explicar, né? O que que eu pensei, o que que eu tô tirando disso pra vocês. Acho que vai ficar mais produtivo, certo? Então vamos lá. Então aqui eu fiz um mood board aí pensando no nosso domador que vai atrás da boiúna, a cobra grande que vive embaixo de Belém. E ele quer a ajuda dela, porque os igarapés estão morrendo. E ele tá desestabilizando a fauna e a flora, e ele quer conversar com ela e pedir, boiúna, volte a andar na bacia. Traga vida para os igarapés com a sua mágica. Então, deixa eu beber um copo uma aguinha aqui. Então, o que que eu pensei, né? A Amazônia, eu pensei muito nos povos indígenas que residem ali. Óbvio, né? Tem indígena no Brasil inteiro, gente. Mas o nosso senso comum acaba atribuindo mais a Amazônia a esses povos específicos. Pensei no Rio Amazônia, que tem um formato de cobra. Por que será, né? No Belém, em Belém, essa cidade bem portuária, então eu procurei fotos de Belém famosas, de revistas. Eu procurei representações de cobras feitas por artistas indígenas, porque a boiúna, quando você vai ler os contos sobre ela, ela é dita como uma cobra grande, mais iluminada, sabe? Então, um negócio quase talvez meio holográfico, colorido. Não é muito só pá, uma cobra, sabe? É mais que isso. Então tem essa arte aqui da Dayara Tucano, do Pablo
Amerigo. Essa aqui eu não lembro o nome da pessoa, mas eu sei que é do povo Queen, acho. Então eu pensei que esse domador, com esse conhecimento que ele tem da natureza, com esse entendimento da importância da boiúna, ele vai até Belém e ele resolve e vai lá procurar ela, conversar com ela. Então, assim, eu pensei que Belém, eu imaginei uma cidade um pouco mais cinzenta, certo? Uns tons mais terrosos, até para contrastar com o domador, que eu gostaria que ele tivesse uns tons mais de natureza, mais saturados, certo? Porque ele traz a natureza para aquele lugar. Ele quer defender aquilo ali. Ele está interessado em fazer com que aquilo ali continue vivo. Então é justo que isso permaneça no design dele. Então talvez ele vista as biojoias, que são bem famosas, produzidas por artesãos indígenas do Brasil inteiro, né? Feitas com semente de açaí, tucum, colares, às vezes de caramujo. Às vezes ele tem esse visual meio ribeirinho, até do cara aqui da primeira foto, com roupa simples, né? Mas trazendo ainda essa ancestralidade dele nos adereços. Para não. Porque eu também, assim, não acho que é legal a gente. Vamos botar uma visão estereotipada do indígena, colocar o cara lá com o cocar lá. É muito cru isso, sabe? Dá para você fazer as coisas de uma forma um pouquinho mais sensível. Então, eu imagino ele, talvez alguém que teve muito contato com esses igarapés, por isso ele quer salvar. Então, ele provavelmente anda bastante de canoa, né? Porque os igarapés, eles são águas bem rasas. E, normalmente, elas são acessadas por canoas pequenas, de madeira. Então, às vezes, ele tem um bação, porque ele rema. E remar é difícil pra caralho. Não sei se alguém aqui já tentou fazer isso. É brabo o negócio. Então, talvez até nas joias a gente possa trazer, de fato, essas cores do dragão, certo? Pro personagem. Para mostrar o quanto eles estão ligados. Porque ele entende a importância da boiúna. Ele entende o papel dela. Então, né, esse conhecimento, essa ligação que eles têm, pode vir nas cores, correto? Essa é a primeira exploração, a primeira ideia. Eu queria muito trazer algo meio brasileiro, né? Porque eu acho que às vezes, tem tantas possibilidades de criar coisas brasileiras. É surreal, dá até um desespero. Porque são vários países dentro de um, né? Que a gente vive, que a gente tem o privilégio de viver. Então, pensem na região de vocês, o que vocês conseguem criar com a cultura que existe na cidade de vocês? Com a cultura que seus avós tinham, seus pais, seus amigos, as pessoas que formam aí o seu núcleo. É muito importante, porque todo lugar tem isso, tá? E é uma questão da gente saber enxergar. Então, esse moodboard é a minha opção de personagem 1. Se vocês quiserem que o Ferrer desenhe ele, aí vocês voltam lá na enquete da Cass, certo? Vou passar aqui. E aí, a gente vai para a segunda opção, o segundo domador. E esse cara, ele é um domador porque ele encanta cobras com uma flauta. Uma flauta bagaceira, uma flauta top, inspiradíssima na flauta de Krishna lá, o deus do hinduísmo, um dos, né? Porque tem vários. E você está vivendo num mundo seco que não tem mais água. Porque a naga, a serpente que controla isso, ela tá puta com a gente. Ela não aguenta mais os humanos. Ela falou: chega, vocês não dá. E ele quer mostrar para ela que, calma, não é bem assim. Os humanos te entendem. Os humanos até conversam com você. Eles conseguem te invocar com o toque da flauta. Então ele vai tentar, né, dar um chaveco na Naga, basicamente, para que ela possa trazer de volta a esperança na humanidade. Ele vai pedir perdão para que ela traga novamente a chuva, certo? Então, o que eu pensei? Eu pensei um mundo, cores bem
de novo, né, aquela coisa de deserto, então aquele amarelo. E pensei muito no azul nas pessoas, talvez até essa coisa do azul ser algo, ter virado um bagulho muito sagrado, sabe? Porque o azul da água, faz falta. E as pessoas representam essa falta nos tecidos, nas vestimentas, certo? Talvez ele use essa roupa bem característica que a gente tem desses encantadores de cobra, né? Que são um pouquinho, acho que ali da região de Rajasthan, um pouquinho mais pro Paquistão, então eles usam mais essa coisa na cabeça, essa espécie de turbante, certo? E talvez ele faça toda essa viagem, essa peregrinação, trazendo o azul na roupa dele, trazendo talvez elementos, joias que busquem representar esse ser, tentando realmente meter um agrado, falando, cara, por favor, a gente te ama. A gente vai respeitar aí o seu domínio, certo? E justamente por isso eu pensei na própria Naga, que existem várias representações, tá? Eu pensei a Naga realmente como algo do céu, né? Controla essa coisa das nuvens, do tempo. Não tanto aquela coisa aquática, igual a gente viu com a boia. Ainda é água, né, gente? Mas águas diferentes. Tem naga de várias cabeças, tem vários tipos de nagas. É até um bagulho. Meu, você vai estudar sobre, parece que você está estudando para o vestibular, porque é bem complexo. Mas pensei bem nessa representação do dragão, mais ali do sul, né, da Ásia, que eu acho que ele difere bastante do nosso conceito de serpente, e também do conceito ali do dragão europeu, que a gente vai ver já já. Eu acho essa proposta irada, porque a gente consegue trabalhar com vários padrões, a gente consegue fazer um design bem carregado visualmente com pouco, porque essas roupas em si são simples, né? O corte simples. Mas as cores, os padrões, as texturas desses lugares, dessas regiões, são sempre bem carregados, bem coloridos. É um negócio bem interessante e diferente, até eu diria, da gente trabalhar. Então, esse vai ser o nosso domador número 2. Que se vocês quiserem matar o Ferrer dele fazendo essas escamas, aí vocês votam nele, entendeu? E o nosso terceiro domador, eu pensei bastante, para mim, Ellen, o cara clássico, o bom, o maioral, é o São Jorge, né? Então, ele é um símbolo muito forte aí da Igreja Católica da região da Europa. E ele é conhecido por ter matado um dragão chamado Coca, que estava fudendo com os caras lá da vila, acabando com eles. Então, inclusive, eu descobri que o Coca, ele é dele que o Monteiro Lobato tirou a tal da Cuca. Porque ele é um dragão, como vocês veem aqui, ele é um bagulho mais dragão de Komodo, um negócio, um réptil, um pouco diferente, né? Ainda é réptil, mas é menos cobra, ele tem patinhas. Então, é outra proposta. E aí, qual que foi a minha ideia para esse domador? Como que ele conhece esse dragão, sabe? Ele pode ser alguém que vai que esse dragão tá controlando essa vila. Esse dragão tá controlando, todo mundo tem que ficar servindo coisa pro dragão. Ele é super ganancioso, ele, meu, enfim, o cara só causa problema, tá fudendo com todo mundo da vila. E aí tem os sacerdotes que servem esse dragão. Aquele sacerdote bem, sabe, bem medieval, com aquele cabelinho, todo no estilo, bem simplão. E um dia esse sacerdote surta, fala: não dá mais, esse dragão é um louco, vou acabar com ele. Tá fudendo com a gente, não dá. E aí ele usa todo esse conhecimento que ele tem de servir o dragão, de, né, ser um súdito desse dragão tão exigente, que aí ele simplesmente usa isso para, né, acabar com o dragão e livrar a vila aí desse tirano.
E é um pouco isso, a história do São Jorge, tem uns rolê assim, tipo, o dragão começou pedindo ovelha, terminou pedindo mulher virgem, sabe? Mó rolê, enfim. O tal do Coca era um baita num problema. E eu acho que ele tem muito a ver com os outros dragões europeus aí, a nossa visão, né? Então, qual que é a arquitetura desse mundo? Eu pensei num dragão, o dragão, ele quer ser esse dragão, ele deve ser aquele cara que quer todo mundo endeusando ele. Então, um negócio bem religioso, bem opulente, bem barroco, sabe? Eu pensei, às vezes, uma mistura, ou um período ali mais barroco, que o povo tava metendo ouro em tudo, ou talvez inspirado naquela ocupação meio moura, né, que teve ali da região de Portugal, Espanha, que é onde esse mito é bem forte. Se seriam possibilidades para esse lugar. Então, né, o mundo ele tem essas cores de dourado, e o dragão, eu pensei dele ser bem diferente. Então, ele trazer o vermelho e, de fato, um verde, sabe? Acho que ia ficar legal, ia contrastar com o mundo. Porque ele não faz parte daquilo ali, ninguém gosta dele, ele é um tirano, e ele tá acabando com todo mundo, então ele tem que ser um pouco diferente, sabe? Porque ele tá impondo o que ele quer para as pessoas. Não é um negócio, uma comunidade. E o monge, que vira guerreiro, eu pensei em ele ter esse design simples, né? Aquele pau, o plebeu camponês lá, o monge, cabelinho, mas ir trazendo as cores do próprio dragão, né? Então, trazer o vermelho, São Jorge, o vermelho é um símbolo muito forte, né? Bem clássico. Trazer o verde para a armadura dele, para falar, ó, tá vendo? Tô pegando algo de você a partir das cores. Então, essa é a minha opção do terceiro domador. Então, vocês viram, né, gente, como se vocês querem o mongezinho, a careca aqui, ó, eu espero muito que o Ferrer faça ele careca desse jeito. Eu vou ficar muito feliz. Mas, enfim, se vocês estão afim do monge que cansou do dragão, aí vocês votam na terceira opção, beleza? E é isso, gente. Eu vim tentar trazer processos de como a gente pode criar. Vocês viram que eu não desenhei em nenhum momento. Só que fica muito mais fácil eu sair para desenhar o Caba se eu tiver isso aqui. Se eu tiver feito as perguntas que eu fiz, passado por todo aquele esquema, né, de quem é essa pessoa, qualquer jornada, não, 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 eu fui me enchendo de possibilidades. E aí eu consegui ir afunilando até, né, a gente chegar nessas soluções. Com duas, né, porque não sei, com duas palavrinhas, o domador e, né, os dragões. Então, é a minha proposta, né, na skill, eu tento trazer essa coisa da história, essa coisa da gente criar esse olhinho para conseguir se encantar, extrair mais das coisas. Eu diria até ser menos afobado na criação de algo e tentar curtir mais esse processo. É isso que o meu curso tenta trabalhar. E se vocês tiverem interesse, vai abrir uma turma nova, beleza? E a gente. Como já foi a primeira edição, eu espero que essa esteja melhor ainda. E foi isso, gente. Workshop. Obrigada, viu? Vocês já podem votar lá no Discord, tá? Eu deixei o link, aí eu vou mandar de novo aqui antes de vocês saírem. Fiquem aí, não saiam, que eu tenho algumas coisas para falar para vocês. E também tem enquete lá no nosso Instagram, que é @skilltricursos, e vocês podem votar em um dos 3 moodboards que a gente vai utilizar na aula de amanhã, que é a aula do Ferrer, que vai fazer concept art, tá bom? Pessoal, como a Ellen falou, as vagas para o curso dela já estão abertas. E para quem é da nossa comunidade, a gente tem aí, com tempo limite, 10% de desconto, tá? Desculpa. A gente tem 10% de desconto nesse cupom aqui, ó, vou colocar para vocês, que é o Skill HUD 10. Eu tinha deixado o link do curso da Ellen aí para vocês, mas eu vou mandar de novo. Deixa eu só pegar ele aqui. Eu vou deixar aqui no chat. E vocês podem acessar a Ellen, cara. Ela é incrível, né? Eu amei a aula de hoje. E eu tenho certeza que se vocês fizerem o curso dela, vocês vão ver muito disso. E também muito mais, né, Ellen?
E já está disponível aí para vocês. Bom, gente, eu vou deixar outro link aqui de inscrição, que é o link de inscrição da aula de amanhã, porque a gente tem continuidade. E vocês só vão receber também a gravação das aulas se inscrever no link, né? A gente vai fazer um resumo para vocês, mas tem que estar inscrito, porque isso vai ser enviado pelo e-mail. Deixa eu só mandar aqui. Ó, já se inscreve aí, então. Garante aí a vaga de vocês, que as nossas vagas são limitadas, tá? E a gente vai mandar tudo por e-mail. E aí vocês podem também entrar aí no site da Skilltree, dar uma olhadinha no curso da Ellen, que é muito maneiro, é lindo. E, bom, é isso. Queria agradecer a todos vocês que participaram hoje. Ellen, muito, muito obrigada. Sua aula foi linda, viu? Obrigada, gente. Eu que agradeço a presença aí de todo mundo, que de coração. Eu gostei bastante também de tratar desse assunto. É isso. Então amanhã a gente se vê, galera.